Olá, como estão? Me chamo Ronaldo Campelo e este é o trabalho final para a disciplina de Química da Natureza e o Ensino de Ciências, ministrada pelo professor Dr. Rafael Horst no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Química da Vida e Saúde da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa. Este, então, é um podcast que irá trazer uma síntese de um dos capítulos do livro Os Botões de Napoleão, de Penny Delacour e Jay Burson. O capítulo em questão chama-se Moléculas de Bruxaria. Irei atentar a uma proeza específica das supostas bruxas, o voo com suas vassouras. E começamos assim. De meados do século XIV até o fim do século XVIII, um grupo de moléculas contribuiu para a desgraça de milhares de pessoas que foram queimadas na fogueira, enforcadas ou torturadas como bruxas durante esses séculos, em toda a Europa. A estimativa varia de 40 mil a milhões, e entre os acusados de bruxaria haviam homens, mulheres e crianças. Porém, em geral, os dedos eram apontados para as mulheres, sobretudo pobres e idosas. Especulamos que certas moléculas, embora não inteiramente responsáveis por estes séculos de perseguição, desempenharam um papel substancial. Antes de 1350, a bruxaria era vista como um processo de feitiçaria, uma prática de feitiçaria, uma maneira de tentar controlar a natureza em nosso próprio interesse. Na maior parte da Europa, a feitiçaria era aceita como parte da vida e a bruxaria só era considerada um crime se produzisse danos. Raramente bruxos eram condenados à morte. A bruxaria não era nem uma religião organizada, nem uma oposição organizada à religião. Não era sequer organizada, era apenas parte do folclore. Por volta de meados do século XIV, porém, uma nova atitude em face da bruxaria tornou-se manifesta. O cristianismo não se opunha à magia, contanto que fosse sancionada pela Igreja e reconhecida como um milagre. Quando conduzida fora da igreja, porém, era considerada obra de Satã. A Inquisição, então, um tribunal da Igreja Católica, originalmente estabelecido por volta de 1233 para lidar com os hereges, sobretudo no sul da França, expandiu seu mandato para lidar com a bruxaria. Uma acusação isolada, nesse momento, então, era tratada como prova. Alguns dos atos atribuídos aos bruxos eram o de promover rituais orgíacos, fazer sexo com demônios, voar em vassouras, matar crianças. Eram, em sua maior parte, absurdos, o que não impedia que se acreditassem neles fervorosamente. Muitas mulheres acusadas de bruxaria eram herboristas, e aqui talvez comecemos a entender o que trata deste nosso capítulo. Essas mulheres eram competentes no uso de plantas locais para curar doenças e mitigar dores. Poder de curar de algumas plantas ou de algumas ervas realmente tinham e eram vistos como tão mágico quanto os encantamentos e rituais que realizavam. Usar e receitar remédios à base de ervas era, na época como agora, um negócio muito arriscado. As herboristas com maior capacidade de curar podiam ser as primeiras rotuladas de feiticeiras ou de bruxas. As diversas partes de uma planta contêm níveis diferentes de compostos eficazes. Plantas colhidas em lugares diferentes podem variar em poder curativo e a quantidade necessária de uma planta para produzir uma dose apropriada pode variar segundo a época do ano. Muitas plantas podem ser de pouca valia no elixir, enquanto outras contêm medicações extremamente eficazes, mas também mortalmente venenosas. O ácido salicílico, por exemplo, do salgueiro e da rainha do brejo, plantas comuns em toda a Europa, foi conhecido séculos antes que a Bayer Company começasse a comercializar a aspirina em 1899. Muitas poções preparadas por pretensas bruxas continham partes de sapos. Além da predileção pelos sapos, um dos mitos mais persistentes acerca das bruxas é que elas são capazes de voar, em geral em vassouras. Muitas mulheres acusadas de bruxaria confessavam, sob tortura, que voavam. Isso não é surpreendente. Nós também provavelmente confessaríamos
a mesma coisa se submetidos às mesmas torturas perpetradas na busca da verdade. O que surpreende é que muitas das mulheres acusadas de bruxaria confessassem antes de serem torturadas, o feito impossível de voar numa vassoura. Caso semelhante, ou como semelhante confissão não tendia a ajudá-las a escapar da tortura, é bastante possível que essas mulheres realmente acreditassem que haviam voado numa vassoura. Pode haver uma excelente explicação química para a crença delas, e é através de um grupo de compostos conhecidos como alcaloides. Os alcaloides são compostos vegetais que têm uma ou mais átomos de nitrogênio, em geral como parte de um anel de átomos de carbono. Pode-se afirmar que, como grupo, os alcaloides tiveram mais impacto sobre o curso da história da humanidade que qualquer outra família de substâncias químicas. Alguns destes compostos que ocorrem na natureza têm sido usados como remédio há milhares de anos, como a molécula codeína, que alivia a dor, o anestésico local benzocaína e a cloroquina, como um agente antimalárico. Os alcaloides são fungicidas, inseticidas e pesticidas naturais. Em pequenas quantidades, os efeitos fisiológicos dos alcaloides são muitas vezes agradáveis ao homem. Porém, em doses equivocadas, são tóxicos. Em seus ungüentos de voo, óleos e pomadas que supostamente as bruxas faziam, costumavam incluir extratos de mandrágora, beladona e meimendro. Todas essas plantas pertencem à família das solanáceas. A mandrágora, com sua raiz ramificada, que, ao que se diz, parece a forma humana, é nativa da região mediterrânea. É usada desde a antiguidade como meio de restaurar a vitalidade sexual e como soporífico. A segunda planta usada é a beladona. O nome vem da prática comum entre as mulheres da Itália de pingar nos olhos o suco espremido das bagas pretas dessa planta. Pensavam elas que a dilatação da pupila daí resultante tornava-as mais belas. Quantidades maiores, se ingeridas, podem acabar induzindo a um sono semelhante à morte. A terceira é o meimendro, embora seja possível que outras espécies fossem também usadas nas poções. Meimendro tem uma longa história como soporífero, mitigante da dor, em particular da dor de dente, anestésico e possivelmente como veneno. Portanto, tanto a mandrágora quanto a beladona e o meimendro contêm vários alcaloides muito semelhantes. Os dois principais, a iociamina e a iocina, estão presentes nas três plantas em diferentes proporções. Uma forma de iociamina é conhecida como atropina e continua sendo usada até hoje em diferentes soluções para dilatar a pupila e em exames oftalmológicos. Por exemplo, grandes concentrações produzem visão embaçada, agitação e até delírio. Por mais esquisito que pareça, o composto venenoso atropina atua como antídoto para grupos de compostos ainda mais tóxicos, gases que afetam o sistema nervoso, como o sarin, e inseticidas organofosfatos. O que hoje sabemos acerca dos dois alcaloides, atropina e escalopamina, é que obviamente as bruxas da Europa também sabiam, é que nenhum dos dois é particularmente solúvel em água. Além disso, é provável que elas soubessem que a ingestão destes compostos podia levar à morte em vez de provocar as desejadas sensações eufóricas e embriagantes. Por isso, extratos de mandrágora, beladona e meimendro eram dissolvidos em gorduras ou óleos e as graxas eram aplicadas à pele. Hoje, a absorção pela pele e liberação transdérmica é um método padrão para certos medicamentos. O adesivo de nicotina, por exemplo, para os que estão tentando deixar de fumar. Alguns outros remédios, como para náusea de viagem. Tá? Como os registros de ungüentos para voar mostram essa técnica, essa técnica era conhecida também centenas de anos atrás. Hoje sabemos que a absorção mais eficiente ocorre onde a pele é mais fina e há vasos sanguíneos situados logo abaixo da superfície. Por isso, supositórios vaginais e retais são utilizados quando se quer assegurar a rápida absorção de medicamentos.
As bruxas deveriam conhecer também esse fato da anatomia, pois disse que os ungüentos eram friccionados no corpo inteiro ou esfregados sobre os braços e recatadamente em outros locais pilosos. Segundo alguns relatos, as bruxas aplicavam a graxa ao longo do cabo de uma vassoura e, montado nela, esfregavam a mistura contendo atropina e escalapomina nas membranas genitais. As conotações sexuais, então, destes relatos são óbvias, ou seja, a explicação química é evidente. Que as supostas bruxas não voavam em vassouras. As viagens eram fantasiosas, ilusões provocadas pelos ácidos alcaloides alucinatórios. Relatos modernos de estados alucinógenos provocados pela escopolamina e a atropina soam incrivelmente semelhantes às aventuras das bruxas à meia-noite. A sensação de voar ou deixar o próprio corpo, de ver as coisas girando em volta e ter encontros com feras. Não é difícil imaginar como, numa época mergulhada na feitiçaria e na superstição, usuários de ungüentos para voar podiam acreditar que realmente haviam viajado pelo céu noturno e tomado parte em danças dissolutas e festanças. As alucinações provocadas pela atropina e escalapomina foram descritas como particularmente vívidas. A vida para a maioria das mulheres nesse tempo era árdua. O trabalho interminável, doença e pobreza estavam sempre presentes e o controle de uma mulher sobre seu próprio destino era algo inaudito. Algumas horas de liberdade percorrendo o céu rumo a uma reunião onde as próprias fantasias sexuais eram encenadas para depois acordar em segurança na sua cama deviam ser uma grande tentação para uma mulher.